Hola a todos, ¿cómo están? Olá a Muchas todos, gracias. tudo bem? Obrigado mais uma vez por participar do nosso ciclo de webinários. Nessa ocasião, temos o webinário do nosso partner K2V Tools, onde vão nos oferecer a palestra da A a Z com K2V Tools, com aplicativos inteligentes que vai ministrar Federico Mignoni, co-manager de KV2Tu. Então, a dinâmica é a de sempre. Primeiro, Federico vai levar em frente a sua palestra, depois vamos ter uma instância de perguntas e respostas, portanto, peço que guardem, salvem as perguntas que forem surgindo e no final vamos ter essa instância para perguntas e respostas. De outro lado, eu quero lembrar que esse webinário, como sempre, tem interpretação simultânea para o inglês e para o português. Para poder acessar a interpretação, simplesmente tem que ir ao ícone da interpretação, fazer clique e escolher o idioma que vocês quiserem. Então, por favor, Federico, a gente se vê no final. Muito obrigado. Primeiro, a Xenexus, por dar essa possibilidade de estar com todos vocês, fazendo essa apresentação. Também obrigado a todos vocês por estar aqui conosco e para ouvir o que temos para contar. Me assusta um pouco o número de pessoas realmente que temos nesse webinário, mas vamos tentar falar e dar a melhor palestra possível para que vocês possam compreender tudo. Bom, nós fazemos parte do KV2Tu, que é um produto que faz parte de duas empresas, K2VRP, que tem um RP de classe mundial, e Genexus Consulting, que tem múltiplos projetos das empresas de consultoria Genexus mais importantes do Uruguai. Nosso objetivo somos aceleradores Genexus. Nós nos acordamos todo dia e nos perguntamos o que podemos fazer para simplificar a vida do desenvolvedor Genexus, para ele poder fazer as coisas mais rápido e melhor. Nós focamos muito também, uma das coisas que nos caracteriza e que os clientes nos dizem é sobre a força do nosso produto pensado para projetos pequenos até projetos enormes. É mais que comprovado na infinidade de projetos importantes que usam K2V Tools, a qualidade do produto
onde temos muito foco nisso para que o produto seja o mais simples possível, mas além disso, outra coisa que destacam de nós é o suporte que basta como falar com qualquer usuário de K2V para isso. Hoje vamos falar e o que vamos fazer durante essa palestra, vamos construir um aplicativo. Não sei o que vocês tinham pensado fazer hoje, mas a ideia dessa palestra é ir construindo um aplicativo. Vou mostrar o que a gente vai fazer e isso vamos fazê-lo dentro dessa palestra. A ideia, eu vou apresentar aqui o que vamos desenvolver e vamos ir aplicando diferentes funcionalidades de K2P Tools para vocês conhecerem a potência, misturando coisas que podem se utilizar, coisas novas. Esse aí é um pouco o convite de hoje. Vamos construir um aplicativo educacional de um centro educacional que trabalha com estudantes que se inscrevam a determinados cursos. O curso é associado a determinada matéria. Cada curso também tem a data na qual vai ser ministrado, a sala de aula. Cada curso também vai ser dado por um professor e vai ter um teste. E os estudantes, cada estudante vai ter um resultado. Essa é a ideia do aplicativo, do modelo de dados do aplicativo que vamos a construir hoje. Vamos ver como é que fica. Então, vamos à primeira parte dessa apresentação e o que vamos construir é a parte de back-end, as interfaces administrativas para poder trabalhar com essas entidades, para poder administrar todas elas. Então, vamos começar e vamos colocar as mãos na massa e começar a fazer o aplicativo. Isso aqui, o que eu tenho é a base Genexus, vamos abrir a KB e o que vamos fazer é trabalhar primeiro sobre a transação disso. Eu tenho aqui a transação de estudantes abertas, vamos trabalhar com um dos padrões de K2B Tools, onde vamos escolher se eu quero criar uma instância com um template determinado ou não. Em função das características da transação, vai sugerir determinados templates que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu quero mostrar tudo aqui, eu tenho foto de estudante, então posso utilizar alguns cartãozinhos. Aqui tenho um preview onde vai mostrando e vou escolhendo aqui uma visualização, múltiplas visualizações, e para toda a parte de aqui, automaticamente, podemos ver com funções das características e as relações do aplicativo, vamos sugerir determinados templates, e vou escolher um onde vou mostrar o estudante, uma visualização genérica e as relações em cartões. Então, a partir disso, eu vou dar finish aqui e o que dá vai iniciar e poder trabalhar com todas essas funcionalidades. Mas já que estou trabalhando, vamos começar a personalizar, individualizar isso. Uma sugestão para isso, use no preview, que é um preview em tempo real. Inclusive, essa janela pode ser visualizada. Então, vocês podem, se usam dois monitores, melhorar muito a experiência. Aqui vou eliminar coisas que eu não preciso, determinados filtros, o filtro de data de nascimento do estudante, que não me interessa. Depois, em WordWith, vou ver a visualização aqui, onde vou querer também individualizar os diferentes componentes que fazem parte aqui. K2V já fez lendo os dados aqui, por exemplo, para ver as notas do estudante. Eu vou ver alguns atributos. E aqui, simplesmente, quando eu finalizo essa interação, o que vou fazer é
salvar o aplicativo e vai gerar um conjunto de objetos a essa KV. Vamos dar F5 e vamos ver o que é gerado. Eu não tive que escrever até o momento nenhuma linha de código, nenhuma. Vamos mostrar sem fazer nada o que permita gerar K2V Tools. Então, aqui eu já tenho a minha interface, onde estou visualizando todos os estudantes, onde automaticamente, sem fazer nada, me permite ver uma interface e poder mudar as cores em Ramtam, também ir para uma modalidade light ou dark. Se a KB é multi-idioma, também podemos ter esse setor para poder mudar o idioma em Ramtam, espanhol, português. Depois, a outra coisa que podemos fazer é operações sobre o grid, aqui configurar em Ramtam quais os atributos que eu quero visualizar, qual as filas por página que eu quero mostrar, automaticamente K2V gera páginas da interface que estou gerando. Temos também a possibilidade de exportar a informação em PDF que tenha configurado. Também eu escolhi um template para múltiplas visualizações. E é interessante porque os estudantes, talvez os docentes, distinguem os alunos pelas fotos. Então, também seria interessante, aquele é que se senta na primeira fila, que sempre pergunta tudo, por exemplo, e já são identificados de forma fácil. Também o que está bom é que as duas visualizações tem filtragem, então o que eu faço filtro numa é mostrado numa outra. E até agora não tive que escrever nenhuma linha de código e automaticamente K2V tá isso. Olha o tempo que você vai economizar fazer isso, porque o tempo que é construído isso à mão, vamos dizer, sem utilizar isso. Depois tínhamos trabalhado no ID Manager, então eu tinha definido aqui, eu vou para o registro e eu vou ver informações relacionadas do estudante, os testes, as notas, os cursos que foi inscrito. Posso também operar, adicionar um novo registro. Então, o que vamos fazer agora é melhorar essa interface da transação para que esteja mais bonita. E outra das coisas, se eu quero adicionar a data do estudante, eu vou utilizar o calendar. E talvez podemos encontrar outra maneira mais fácil de fazer. Então, eu vou contar como é que podemos melhorar essa interface utilizando o K2V. Para isso, vou para a transação de estudante, vou assinalar aqui essas opções e eu vou fazer que o nome e o sobrenome estejam na mesma fila e para o verde eu vou usar o Ctrl Type estendido de K2V Tools. O que vou fazer é colocar, para melhorar a experiência, um controle de amostra, que é Data Picker, que vamos ver como é gerado, do tipo sachets. E o que vamos fazer agora é salvar essa transação, vai ser aplicado o padrão, vamos fazer build e vamos ver o que irá ser gerado. Então, automaticamente, já o temos. Esse aqui é a interface da transação, onde eu posso ver aqui o controle de datas para adicionar uma data de nascimento. É bem prático e em muito menos cliques eu vou poder resolver. Ou, por exemplo, eu posso escolher qualquer outro estudante e também nos vemos o que são as datas aqui, vemos a data de nascimento, que é novembro 3 de 94, é clara a data, mas se eu tivesse visualizado 11 de 3 de 94, aí era dúvida se era 11 de março ou 3 de novembro. Então, é das coisas que podemos fazer com esses controles. Vamos continuar. Vamos, então, colocar o padrão que vimos nas diferentes entidades do sistema. No caso de estudantes, vimos que como damos de alta um estudante, vamos para uma interface 100% dedicada para fazer isso. Então, o que vamos fazer aqui,
com os enrollments, vamos a utilizar outro modo. Isso da interface se chama modo estándar, mas eu posso mudar e dizer, não, eu quero fazê-lo com um master detail. E é só mudando essa propriedade, vão ter um comportamento totalmente diferente, onde para as fichas dos estudantes vai ter essa interface onde vamos ver à direita o detalhe e à esquerda todos os registros e onde vou poder operar e dar de alta estudantes nessa matéria, nesses cursos, e eu estou utilizando aqui os control type estendidos, e outro é um dynamic também que permite obter informações. E o interessante disso é que, utilizando essas funcionalidades, uma única propriedade, rapidamente obtenho todo esse comportamento. E aí continua. Outra das coisas que eu quero fazer, por exemplo, quando a partir de um teste eu quero adicionar as notas, eu não quero usar uma interface dedicada para isso. Eu quero fazer na mesma grid. Então, tem outra coisa que tem outro modo de edição, que se chama LAN, que é apenas mudar essa propriedade e automaticamente vai gerar esse formato de interface, onde diretamente o usuário final vai poder modificar os dados diretamente dentro, dentro dessa sessão. Então, estamos vendo os resultados aqui do teste. Vem nessa interface que estamos para mostrar os resultados e mostrar claramente se o estudante foi aprovado ou não por meio desse local, que mostra se salvou ou perdeu. Então, como podemos fazer isso com K2V Tools? Para fazer isso com K2V Tools, uma das alternativas que temos é, por exemplo, aqui no local onde estamos parados, temos uma propriedade que chama Conditional Fields, que permite estabelecer uma condição e escolher com que field ou texto mostrar isso. Então, quando se cumpre determinada condição. Mas isso está bem, funciona, mas o que vai me interessar nesse aplicativo desenvolvido, eu geralmente vou querer em todos os lugares onde surja esse resultado, e eu não quero estar em todos os lugares onde surge entrar e fazer essa edição. Então, para fazer isso, a gente pode definir para um atributo que se chama um Bill Provider, que é simplesmente o data provider que deve servir para resolver e devolver esse DT, que tem um texto e uma classe, e escreve apenas uma única vez e só recebe o resultado do exame nesse caso, e depois pode ser reutilizado em todas as interfaces que vocês quiserem. Assim, isso funciona também se temos um domínio numerado, eu posso também configurar para cada valor do domínio numerado, associar um appeal, e dessa forma, automaticamente, é apresentado esse domínio de interface e se mostra desse jeito. Vamos continuar a construir o back-end do nosso aplicativo, algumas outras coisas que eu quero incorporar. Por exemplo, na parte de cursos, eu gostaria, por exemplo, poder filtrar e ver as informações de cursos de determinadas matérias, escolher entre várias matérias, as quais quero ver informações, ou também escolher quais os cursos que dão determinados professores. Isso também é informação que me interessa oferecer. Ou também gostaria de ver quais os cursos que começam em maio, ou quais os que começam em junho, ou quais são aqueles que começam a determinada data. Então, vamos ver, isso é interessante porque em vez de mostrar um parâmetro de datas até para o usuário final é mais bonito porque pode ver desde junho de 2024, não pode ver o período 1º de junho e 30 de junho, por exemplo. Então, como fazemos isso? Na parte dos filtros,
Quando eu adiciono uma variável de filtros, posso dizer para essa variável que seja de tipo coleção, e assim que assinalo como coleção, vai permitir que seja múltipla, e eu tenho control type nossos, que suportam tipos de dados de coleção, entre eles o dynamic. Então, dizemos qual o valor, qual a descrição, qual a foto, e automaticamente se apresenta desse jeito. Outra coisa interessante é que isso pode ser usado nos contextos de filtro e em todos os locais do aplicativo. Em um painel de entrada de dados, em qualquer lugar que vocês podem utilizar esses, de tipo coleção, podem utilizar esse tipo de ações. E quanto ao assunto dos filtros semânticos, também temos, como vocês, se tem um filtro de range, nós podemos dizer que o the range é um dynamic range set, onde nós oferecemos um conjunto de providers que se encarrega de interpretar a partir da descrição que surge no combo, qual o parâmetro disso e qual o parâmetro até, e automaticamente vão armando, se arma tudo. Isso já é pré-definido com K2P Tools. Então, até aqui, fomos aplicando o Partner Service Before, as diferentes entidades do nosso sistema, e conseguimos construir um partner bem bonito. Agora, vamos ver como podemos, de cada IPTU, facilitar para a análise dessas informações. Então, da mesma forma que nos grids de estudantes, eu tenho uma visualização onde posso ver as imagens dos estudantes para os cursos e para poder ter informações mais analíticas dos cursos. Eu quero saber, por exemplo, por cada curso, qual a pontuação média obtida, por matéria também, por professor, quais são os professores que colocam mais complicação nos testes, a avaliação de cada um dos cursos. E aqui o interessante é que isso compartilha os filtros do grid, então eu poderia filtrar aqui por várias matérias e ver essas informações associadas com várias matérias para aprofundar um pouco. Posso mudar de visualização e ver em forma de grid ou em forma de análise, automaticamente isso vai ser implementado com determinados professores para ver qual professor o mais bom, mais positivo, o mais bonzinho, e ver quais as matérias que esse professor dá e qual o percentual de aprovação. Então, eu vou contar aqui como podemos construir ou como fazemos para fazer esse tipo de interface que estava comentando. Para isso, nós temos o que se chama Business Analyst, que é View, que é uma visualização para analisar as informações. Como funciona isso? A primeira coisa é definir e ter um objeto. O query da Nexus tem um alto nível de abstração. Então, o que a gente vai ser nesse query é simplesmente a única coisa que deve fazer é o desenvolvedor é definir o indicador e as dimensões que quer usar e como vai se dar. E assim que o desenvolvedor faz isso, o que deve fazer é no Workwith, adiciona um nodo aqui, Business Analyst View, e pode ir incorporando ou adicionando diferentes queries. Diferentes queries que tem essa vista de análise, essa visualização. E depois completa essa interface com esses elementos query necessários. E quando é aplicado o padrão, o que vai acontecer? O que vai acontecer em K2V Tools, o que vai fazer é vai manter o que definiu o desenvolvedor, que são as dimensões, e o que vai adicionar são parâmetros e filtros para que possa ser filtrada essa informação e mostrar na visualização de análises, aplicando mesmos filtros aplicados a essa interface,
dentro de todas as queries. E o interessante disso é que se esse painel eu elimino ou adiciono filtros novos, esses filtros vão ser aplicados nas queries. Então, essas queries vão ficar sincronizadas na interface e de forma simples vou ter a minha visualização da análise das informações. Outra das coisas que eu também vou fazer são os cursos, cada um deles. Vamos citar aqui. Tem um timetable, ou seja, se realiza em determinado momento, e eu gostaria de ter essas informações, vê-las no calendar, e, por exemplo, poder editar as informações. Por exemplo, o curso agora, vamos adicionar esse horário, que é realizado em determinado local, inclusive até poder fazer em runtime. Então, tudo isso que possa mostrar numa visualização de calendário. Então, como fazemos isso com cada espeto? Bem simples. Outra das coisas que podemos adicionar às nossas entidades, ao calendário dos cursos, é um novo calendar. Um novo calendar, viu? E aí posso adicionar o calendar, e o que eu vou ter que definir é qual o identificador, qual a descrição que vou mostrar, dizer qual a data, hora, e até e automaticamente vai ser gerado esse calendário com a possibilidade de adicionar registros. Tudo isso de forma automática, fazendo isso, essas mudanças. Muito simples. Vamos continuar. Outra das coisas que queremos ter nesse aplicativo que vamos desenvolver é uma espécie de portal do estudante. Quando o estudante faça o login, vai ver a sua agenda, vai ver quais os cursos, quais as salas deles e vai querer ver quais os testes que ele pode dar. Inclusive, poder filtrar, fazer uma filtragem por quais os cursos e poder ter uma visualização WordWith, com uma visualização mensal, com toda a sua agenda do estudante, das coisas que deve fazer. Vamos ver como é feito isso com K2V Tool, como podemos construir essa interface de forma simples. Simplesmente, temos a ferramenta que é o Painel Designer, que é uma ferramenta de K2V Tool, que permite fazer qualquer tipo de painel. E o que vamos fazer, como nesse caso não queremos ver uma visualização de grid, só de calendar, vamos ver isso e vamos adicionar um Calendar View e vamos adicionar os calendários que nós queremos. Vamos adicionar o calendário de cursos e o calendário de atividades. Como isso tem uma lógica, porque eu quero ver essas informações para um estudante determinado, temos para carregar os calendars a propriedade data source from e podemos carregar de um data provider. E simplesmente nessa data provider, o que tem que definir qual o ID, qual a distribuição, a data hora de, a data hora até, e com isso, com fazer um data provider que dê essas informações, automaticamente podemos criar a parte das visualizações, de que poderia filtrar por calendário, seja curso ou testes, ou ver uma visualização semanal, mensual, isso automaticamente vem incluída no controle de calendário dentro de cada espeto. Então, isso também é algo muito simples de fazer, que vocês podem implementar. Então, vamos continuar a trabalhar nesse aplicativo. Então, aqui, vamos mexer na parte de segurança. O que queremos é adicionar segurança e também definir o aplicativo. Para a segurança, embora K2V pode se usar sem GAM, a nossa recomendação é use o módulo GAM da Xerexus. Então, o que podemos fazer nessa KV? Vamos colocar o GAM e vamos instalar o GAM também, Integrated Module. O que faz essa integração dessa instalação é importando as interfaces de front-end necessárias para o assunto de segurança e back-end, para a administração de erros do usuário, para que tenha também um look and feel de cada.
de cada um. Então, nesse caso, nesse aplicativo, temos funções de estudante, de backend, que possam administrar e processar. Para gerar um menu do aplicativo e deixar bonitinho, com os ícones, todos temos um pattern específico que chama aqui, que é o que se chama menu pattern, que definimos aqui os níveis e os objetos que vão fazer parte. E automaticamente com isso vamos armando um menu. Inclusive, vamos incluir outras instâncias que tenham. Então, automaticamente, isso vai sendo gerado de forma automática. Outra coisa interessante, se utiliza nisso para definir o menu, na hora de visualizar quais as opções, o menu vai se delimitar a segurança, de forma de não mostrar ao usuário uma opção para a qual não tem permissões. Então, se vocês olharem, o que vocês têm que fazer no menu é defini-lo completo e, por segurança, vai mostrar as opções conforme a função do usuário conectado. Nesse caso, eu tenho uma função de backend, então posso delimitar meu usuário com as opções que eu possa fazer no backend. E nesse caso, esse é o menu, ou a função do estudante, onde aqui podem se ver as funções do estudante. Isso é feito de forma forma automática. Vocês não têm que desenvolver nada para conseguir isso. Vamos continuar avançando e adicionando melhorias no aplicativo. Os aplicativos hoje precisam também ter uma forma de cada vez que acontecer uma coisa relevante no aplicativo, poder notificar os usuários por diversos meios de que aconteceu algo dentro do aplicativo. De outro lado, é muito interessante que os aplicativos hoje, como muitas vezes trabalhamos de forma remota, tenham a sua parte de colaboração, onde não só possam estabelecer um diálogo dentro do aplicativo, mas também tudo isso fique armazenado como parte do aplicativo, de forma que a gente possa consultar ou determinar por que foram tomadas determinadas decisões. Então, o que vamos fazer agora é o seguinte: nós temos aqui, assim que o docente, o professor, adiciona os resultados testes, o que vai fazer é publicá-los. Publicar aqui no Publish Results, e eu quero que aconteça que quando o professor coloque os resultados, seja notificado a todos os estudantes que deram esse teste para o estudante acessar e ver o resultado. Então, assim que publicados os resultados, o que vai acontecer é que aqui, o estudante Smith vai receber uma notificação que vai dizer que a Western Music, interessante curso, vai poder obter seu resultado. Olha, ele aprovou com 90%, foi aprovado com 90%, deve estar contente esse estudante aqui, Emma Smith. Então, aqui eu posso escrever ao professor, eu posso mencionar a Estela, que é a professora, e aqui o que vai fazer é, ele não vai entender porque foi aprovado com 90, se poderia ter sido aprovado com 100, porque ele estava muito, muito interiorizado nessa History of Western Music. Então, quer saber o que aconteceu. Em 90% eu ficaria ótimo, mas ela ficou um pouco querendo saber o porquê. Então, vai chegar uma notificação para o professor de que, olha só, aqui foi mencionada e a Emma diz que tirou 90 e, bom, então posso ir diretamente à nota, ao resultado, e ela, sei lá, ela diz, não, eu vou responder, não, não, e ela ficou arrependida, porque não, ela é a menina que sempre está sentada na frente, sempre pergunta e pergunta, e sempre faz perguntas que me deixam na aula adiada. Então, ela decidiu, a professora, não responder, mas essa decisão de não responder vai ficar também no sistema salva, porque vai ter um chat abandonado aí. Então, como fazemos para construir isso com K2B Simples. O que vamos fazer é instalar o módulo que oferecemos em K2B módulo de notificações e colaboração. Quando instalado, isso
vai importar um módulo de dados, um backend, para vocês poderem configurar todas as notificações e colaboração, e umas APIs para que vocês possam criar também essas notificações. Como fazemos para ter a parte de colaboração na entidade? Bom, assim que instalado o módulo, vamos ter aqui uma opção Allow User Comments, e o que deve fazer o desenvolvedor nessa instância é automaticamente vai surgir aqui essas informações. De outro lado, o que temos que fazer se queremos avisar a todos os usuários que estão os testes, notificá-los. Para isso, o que devemos fazer é utilizar o backend, que já está quando instalado o K2B-Tools, criar um tipo de evento, nesse caso, o resultado do teste que foi publicado, indicar aqui se eu quero notificar alguma pessoa em particular. Aqui temos o administrador do sistema. Por que meios eu quero fazer essas notificações? Aqui em particular é configurado para notification, pode ser e-mail, pode ser outro tipo de notificação. E aqui um template de mensagens que vai receber o estudante quando chegue a notificação. E o desenvolvedor o que vai ter que fazer é, na ação de prompt, de publish results, chamar a uma API que faz parte desse módulo de colaboração e deve passar qual o tipo de evento, nesse caso, de Event Type User, né? E com isso, simplesmente, chega a notificação a todos os usuários. Então, isso também é algo que pode ser feito de forma muito simples com K2B-Tool, e o aplicativo já vai se tornando forte. Vamos continuar a trabalhar com esse aplicativo porque a gente ainda não terminou. Então, hoje, nenhum aplicativo funciona de forma isolada. Ou tem que consumir serviços, ou tem que prover serviços para alguém. Nesse caso, nós temos um sistema de reválidas e estão pedindo que coloquemos todos os resultados dos testes. Nesse centro educacional, tem que expor os resultados dos testes para depois outro centro possa acessá-los. Então, vamos ver como podemos fazer isso com K2P Tools. Então, eu continuo a trabalhar no meu aplicativo educacional, vou parar aqui na aplicação Exam Grade e vou executar uma ação que se chama Create Services Wizard. Isso vai levantar aqui um wizard, onde eu vou poder configurar uma inicialização inicial dos serviços que eu quero criar. Aqui eu vou dar OK. E isso vai gerar um objeto que se chama Service Definition, a definição dos serviços. Então, na estrutura, eu vou dizer quais os serviços, a entidade que eu quero expor, mas aqui nesse caso eu quero expor aqueles resultados de exames, apenas aqueles que foram publicados. Então, isso se mantém para todos os serviços. Aqui está a definição dos serviços gerados, um monte de serviços que automatizei para gerar, e o que eu posso fazer é referenciar aqui, exponha esses serviços aqui, depois quando eu aplico isso, eu quero gerar os objetos, automaticamente vai gerar os procedimentos para a implementação dos serviços e, além disso, vai escrever num local aqui que vai ser compartilhado por cada objeto e pelo desenvolvedor, que vai poder ver esse tipo de visualização. Então, isso fica desse jeito, até aqui, perfeito. Então, pero todo esse assunto de central, para aqueles que consumam esse serviço, utilizam Genexus e K2B-Tools. Então, vamos ver o que devem fazer para consumir esse serviço. Então, vamos agora a estar na KB.
que está aqui no sistema geral. Vamos executar uma application direction, Open API Import, e vamos importar esses serviços. Isso estamos fazendo em tempo real, praticamente. Vamos escolher aqui. Vamos dizer que a Nexus que isso vai ser feito em um determinado local, na Nexus. Vamos a carregar os serviços. Vamos importar todos os serviços. E assim que eu tenho os serviços, o que vou fazer é criar um novo painel que se chama Get Exam Grads. Vou ativá-lo com um painel vazio. Vou juntar uma ação que se chama Add Grid e vou escolher aqui um procedimento. Vamos escolher aqui as informações. Vou escolher o tipo de grid que eu quero mostrar. Vou salvar essas informações. E quando vou sair, sem fazer absolutamente nada, o que vou acabar de fazer é F5, Build, e automaticamente vai ser gerado um grid onde estou aqui vendo quais os serviços, os resultados dos diferentes testes, sem ter tocado uma única linha. Inclusive, tenho filtros aqui para consultar sobre o sobrenome do estudante e obter isso de uma forma absolutamente rápida, porque isso está feito em tempo real. Da exportação até o consumo muito eficiente feito, a Nexus apoiando isso. Bem, vamos continuar a trabalhar no aplicativo, porque queremos adicionar mais coisas ao aplicativo, então vamos trabalhar agora no Intent-Based Navigator. O que se chama isso? O que vamos tentar fazer no aplicativo é ter um assistente que nos ajude a navegar dentro do aplicativo, a poder fazer coisas, perguntar coisas ao assistente para poder fazer coisas. Isso por baixo, usando o GeneXus Enterprise AI. Então, o que vamos ter que fazer primeiro é ir aqui, instalar Intent-Based Navigation. Isso vai ser instalar algum módulo, procedimento para poder comunicar com o GeneXus AI Enterprise. E também vai surgir um chat na interface e aí eu vou falar com o meu assistente. Eu vou perguntar, por exemplo, o que podemos perguntar? Eu quero visualizar todos os cursos que são ensinados por Benjamin ou por Sophie e, sinceramente, são ótimos professores. Eu gosto como dar nesse curso, então eu diretamente gostaria que se conecta com diferentes modelos de inteligência artificial e automaticamente me leva à interface. E aí vamos ver a Benjamin Wassoff. E está muito interessante isso, e me interessa muito a matéria Literature and Analysis, e eu vou pedir a meu amigo assistente se ele pode anotar a Emma nesse curso de Literatura e Análise. Então, vou aqui a perguntar a meu assistente e o que vai fazer com meu grande amigo, podemos colocar um nome aqui, levar ao interface associada porque quando vamos a dar essas informações, deve ser um humano confirmando essa informação, né? Então, aqui está perfeito, então vamos dar confirmar e vemos que se foi realizado
automaticamente a inscrição. Isso está sendo usado por GeneXus Enterprise. Temos vários usuários que estão utilizando essa parte de Inter-Basic Navigation. Temos uma KV gigantesca com 3.400 painéis. 3.500 interfaces de usuários, que isso é fundamental, porque quando temos produtos que são muito ricos funcionalmente, é bom contar com o apoio de um assistente para ajudar os desenvolvedores, usuários que usam o aplicativo para navegar sobre isso. E esse aqui é o futuro, veio para ficar, portanto, seria bom que todos comecem a utilizar essas funções. Então, agora vamos para o ponto Z, para o Design System Configuration. Então, vamos mostrar um pouco com isso de mudar a Z. Vamos ver em qual a versão, porque estamos discutindo se a mudança da S pela Z vai ser a de Design ou a de System. Depois vamos ver. Vocês podem dar a sua opinião, mas o importante é que nós temos nosso aplicativo armado, como uma interface determinada, que já nos deu cada dos VTools. E agora o que nós queremos é nos sentar com o usuário final e dizer como realmente você quer que seu aplicativo pareça. E podemos fazer em qualquer etapa do desenvolvimento, no início, mas também podemos fazer no final, porque uma das vantagens que tem K2V que é as informações de design não estão nas instâncias de pattern ou de design, está em um outro local. Então, isso pode ser feito em qualquer etapa do desenvolvimento. Então, com o aplicativo avançado, nós sentamos com o nosso cliente e quando executamos o Design System Configuration, vamos a levantar essa interface e vamos ver qual é a interface que queremos escolher e vamos ter um monte de números e versões. Inclusive, podemos ver uma versão finish que acabou e ver como vão ficar as determinadas interfaces. Aqui vamos vendo, eu quero tirar o footer, não me interessa ter. Tenho um preview em tempo real de como o aplicativo vai ficar, então vou escolher um tipo de menu, ou vamos colocar, dar o exemplo horizontal, eu vou dar o seguinte, e um passo para poder configurar o que vou utilizar, ou para configurar os tamanhos. Nesse caso, eu quero diminuir a fonte do cabeçal um pouco, que seja menor. Eu quero, por exemplo, ir aos widgets e dizer as ações que eu quero que surja à esquerda e mostrar o record time de filas e dessas páginas que estou mostrando. E eu posso mostrar quando eu quero. Bom, isso eu acho que com o preview já está, vou dar finish e automaticamente vão ser aplicadas essas mudanças. Vou aplicar as instâncias e assim que faço isso, já obtenho meu aplicativo com o novo look and feel. Automaticamente gerado, vemos o tipo de menu, vemos a forma, com as opções à esquerda, o controle, para ver quantas páginas estou mostrando, automaticamente em pouco tempo, sem que isso tenha um impacto sobre o que estou desenvolvendo, já podem fazer essa mudança. Então, com isso, em pouco tempo, são as 40, são quase 10 para as 3, conseguimos gerar um aplicativo interessante utilizando K2V Tools. Portanto, espero que tenham gostado e aproveitado bastante. Bom, aqui, o que podem fazer com isso? Primeiro, toda a parte de Intent-Based Navigation, a ideia que queremos que todos os usuários usem. Para isso, podem escanear esse código QR,
vão entrar numa landing para se inscrever. Isso sim precisa, para o uso disso, precisa de uma subscrição, a Nexus, mas é muito econômica, portanto, recomendo que se conectem, que se forem, que se conectem a isso para ter maiores informações. Queremos que todos façam parte da comunidade K2V-Tools. Para isso, se vocês querem, podem entrar em k2vtools.com, descarregar as versões Free Edition, que realmente serve para ter e ver o aplicativo, pode ver toda a potência para isso. E depois, nós também tentamos estar próximos de todos vocês por meio de publicações, em nosso wiki, onde temos um monte de vídeos de capacitação, de treinamento, onde vocês podem aprender a utilizar de zero K2V Tools, esses webinários que estamos fazendo, depois o suporte, que é muito reconhecido para os usuários de K2V Tools, o fórum técnico, onde também estamos abertos a sugestões, os stays, que são atividades que fazemos várias vezes por ano, onde estamos com todos, nos conectamos com todos os usuários e discutimos, falamos e são determinantes em todos vocês a evolução que tem o produto. E nos focamos em K2 Web, mas temos outras soluções que são K2 V2 Mobile, ou Web, Audit, para manter uma questão do que acontece, realmente altas, baixas, modificações nos usuários dentro do aplicativo e Colho para integrar as videochamadas. Então, isso era o que nós queríamos falar para vocês. Agradeço a todos estarem nessa palestra. E agora sim, Aníbal, ficamos abertos às perguntas que possam vir a ter. É, não damos garantia das respostas, isso sim queremos dizer. As perguntas, sim. Vamos ver, temos muitas perguntas, portanto, vamos ir aos poucos. A primeira é o usuário John Milton, de YouTube. Pergunta se você poderia compartilhar a KV usada na Cavexus para fazer práticas. Sim, a ideia um pouco é que eu vou compartilhar, porque está muito completa e o material que vão ter, com certeza vamos publicar para todos os usuários de K2V Tools tenham acesso. Vamos então começar a dar a palavra aos usuários que têm a mão levantada. Primeiro vai ser Jordano Stempelet, que estou habilitando para ele falar. Jordano, você tem o microfone habilitado? Parece que não. Julian Calderón, você está habilitado? Julian? Olá, boa tarde. Eu acho que agora apenas estava simplesmente cumprimentando, mas aproveito para parabenizar. É um produto ótimo e eu espero poder interagir com ele daqui a pouco. Muito obrigado. Ótima apresentação. Aí pode escrever para nós também por qualquer dúvida, consulta, comentário que vocês queiram saber sobre o que hoje vimos. Qualquer dúvida, pode escrever sem problema nenhum. Portanto, é um convite também para todos, para que escrevam por aí também. Vamos com Ariana Fornero. Ariana. Ariana, não está aí, não? Vou com uma pergunta que eu tenho aqui, que foi escrita. A Carreño diz: o Split Data Picker K2V Tools é um novo controle? Bom, o Split Data Picker é disponível da versão anterior, é liberado, vocês podem utilizar sem problema nenhum.
Vamos agora com Adrián Castanho, que tem a mão levantada. Há vários que revisem aqueles que têm a mão levantada. Eu vou abaixar as mãos e aqueles que queiram fazer uma pergunta que realmente levantem a mão. Então, aqui eu tenho o Alejandro Aníbal, que sim quer fazer uma pergunta. Está habilitado. Olá, está me ouvindo? Bem, parabéns a K2V, um ótimo produto, me surpreendeu muito. Mas eu tenho algumas perguntas. Eu estou vendo super apps e mini apps, estou executando elas. E o que se fala tanto de super app e mini app é que pode admitir ou assumir webs ou móvel ou web móvel para incorporá-la como mini app ou super app. O que acontece com o Parta? E a segunda pergunta que eu quero fazer é se qualquer, qualquer grid que eu possa fazer design, posso ser importada como grid do partner dentro de K2B. Essas são as perguntas que eu tenho para fazer. Sobre a primeira pergunta, sobre as um painel que permite fazer esse design. Aí, por exemplo, um trabalho bonito que devemos fazer é, por exemplo, se nós poderíamos dar essa possibilidade também de poder transformar isso num template ou em alguns nos layouts para depois fazer utilizado. Igualmente para as partes dos web panel, nós temos um extrator que podemos extrair a partir do web panel e armar um K2V Tools layout que pode ser reutilizado em outros painéis. Isso provamos já com o import de Figma e funciona. É uma ajuda ser de suporte. E outra coisa que podem fazer é, quando executado isso em Figma ou em Sketch, que isso vá para o Design System de vocês, que vai ser o importante. Temos ferramentas que podem apoiá-los e centralizar isso. Evidentemente, talvez vai depender do tipo de aplicativo, mas utilizando toda a parte de extração, qualquer coisa, e se alguém esteja interessado, podemos ter mais informações, podem escrever, e vemos como podemos ajudá-los ou apoiá-los com isso, sem problema. Temos muitas perguntas, portanto, eu vou ir escolhendo e aquelas que não fiquem respondidas, vamos encaminhar para Federico para que ele possa responder por correio. Tenho uma aqui de Luiz Ramos que pergunta que ele utiliza K2B Tools em todos os recursos, mas o que ele pergunta é se há algum curso avançado para aprender a utilizar todos os recursos, preferencialmente em português. Nós temos diferentes cursos de K2V Tools. Temos planejado fazer um em agosto, se você quer, você escreve e encaminhamos quais os assuntos a serem tratados e temos uma data tentativa, mas vamos fazer nesse mês e um curso mais avançado também queremos fazer para usuários de K2V Tools para ver o produto bem, para aqueles que queiram expandir para outro nível.
mais senior de K2V Tools. Isso também é algo no qual estamos trabalhando e vamos fazer. Então, se você quiser, pode escrever a esse e-mail e consideramos ou damos informações para quando é que nós pensamos realizar essa atividade e se há dúvidas, já que você é usuário de K2V Tools, se há dúvidas, alguma funcionalidade, você pode utilizar um suporte e vamos apoiá-lo para que você consiga cumprir seus objetivos. Perfeito. Temos a Carlos Chano que pergunta por escrito e levanta a mão, então vamos a dar a palavra. Carlos. Boa tarde, está me ouvindo? Perfeito, parabéns pela apresentação. Achamos muito interessante o assunto tratado. Mas uma pergunta sobre suporte, porque a empresa que eu tenho que fazer manutenção nos aplicativos, às vezes há problemas com o suporte que é executado com K2 Tools. Que canal vocês têm para que funcione, para não pedir ajuda pela internet? O áudio, não sei, você, Aníbal, entendeu um pouco? Pergunta qual o canal para suporte. Bom, o canal para suporte é o e-mail que sempre damos, que é o canal, não sei se você usou, mas é um canal muito ágil de suporte. Esse é o canal oficial, estamos respondendo velozmente todas as perguntas que forem surgindo. É o que nos diz os usuários também a respeito. Então, o mais rápido é perguntar por aí, porque por aí nos chega toda a equipe de suporte de K2V. Então, qualquer consulta, qualquer questão pode ser tratada por aí. Às vezes acontece, e às vezes você vai a um evento, você se encontra com pessoas ou dizem por que você não caminhou por essa via. Não, nós estamos respondendo quase tudo que está sendo encaminhado no dia. Então, utilizem essa nossa recomendação, é que utilizem os canais de suporte, porque é algo que os usuários estão valorizando muito e nós também queremos dar-lhes uma boa qualidade de serviço. Então, a minha recomendação, Carlos, que você encaminhe tudo para aí. Isso nos chega a toda a equipe e sempre vai responder a pessoa que qualificada para responder. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Vamos com Fabián Beamonte. Fabián. Vamos com Daniel Alberto Dias. Daniel? Por enquanto isso, vou aqui com alguma pergunta. Aqui vários solicitaram se você pode mostrar novamente o QR, o código QR que tinha colocado no final. Sim, claro. Vocês continuam a ver. Aqui está o código QR para que possam visualizar bem. Temos uma pergunta de Carson Weber Filho que diz como é que funciona o módulo de integração com a Nexus Enterprise AI? Está incluído em K2V Tools Web? Sim, claro. Isso é incorporado em K2V Tools Web. O que nós passamos é um módulo que estão pré-configurados. E assim que vocês têm interesse em incorporar isso, vocês entram em contato por esse e-mail e nós encaminhamos o token e as informações necessárias para vocês configurarem no seu aplicativo, mas é incorporado sim no produto web e é muito simples de instalar. Para todos aqueles que consultaram sobre a gravação do vídeo, essa conferência está no nosso site, salvada, salva, aí vocês podem revisar sem problema nenhum. Bom, temos muitas perguntas por responder, já não temos mais tempo, portanto, todas essas perguntas pendentes
e vamos encaminhar para Federico, para ele poder respondê-las. E muito obrigado a todos pela sua participação, por estar aqui conosco e a gente se vê numa próxima instância. Até mais, até logo. Boa tarde e obrigada a todos. Até mais.